chamo Mônia e todas as terças-feiras, às 17 horas, a gente se encontra por aqui no canal do iSpa com profissionais da área do bem-estar reconhecidos em suas áreas para conversar sobre atendimentos à distância e assuntos de saúde e bem-estar. Nossa convidada de hoje é a Lisa Cordeiro. A Lisa é nutricionista formada em 2008 pela UFF. Ela mora em Paraty há 10 anos, é mãe de 2 filhos e se considera uma estudante e praticante da nutrição funcional. Oi, Lisa, tudo bem? Olá, Mônia, tudo bom? Prazer estar aqui, obrigada pelo convite, de estar participando aqui com vocês. A gente que agradece a tua presença. Lisa, como eu apresentei você para quem está nos acompanhando, você é nutricionista formada desde 2008. Queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre esse teu caminho profissional, sobre como vem sendo essa tua construção durante esses anos todos. Uhum. Tá me ouvindo bem? Meu áudio tá bom? Tá tudo tranquilo? Pra gente seguir? Tá com um pouquinho de chiado. Só sou o fone. Bom, mas dá pra entender? Talvez eu ponha o fone um pouco mais próximo, assim. Melhorou muito. Pronto, era isso. Ainda bem que eu perguntei. Ficou perfeito. Então, como você falou, eu moro no Brasil desde que eu vim começar a fazer faculdade, né? Não sou brasileira. Eu nasci em Portugal, mas fui criada em Angola. Então, eu sou filha da colônia, né? Da ex-colônia, neta dos colonizadores. E vim com 18 anos para o Brasil fazer faculdade. Fiz faculdade na UF, em Niterói. E desde a faculdade eu sempre gostei muito da área clínica. Mas a faculdade, na verdade, assim como em vários outros campos, né, do conhecimento, para a medicina, a faculdade não nos prepara de um jeito necessário, assim, para realmente o mercado e para que a gente... E cada um tem que buscar seu caminho. Sim. A nutrição funcional sempre foi o caminho da nutrição, que para mim é nutrição de verdade. Então, eu comecei lá atrás a fazer uma pós-graduação em uma especialização em nutrição funcional. Aproxima um pouquinho mais do microfone, Liz. Ixi. Aí, pronto. Perfeito. E, bom, de lá para cá eu já desenvolvi meu trabalho como nutricionista, tanto na área clínica como em várias outras, né? Que a nutrição tem várias áreas. Mas realmente a nutrição funcional sempre foi, assim, algo para o qual eu queria me dedicar mais e foi um dos benefícios, assim, da quarentena. Eu ter podido realmente me dedicar ao estudo e reaproximado desse mundo. E é isso, tenho 2 filhos, moro aqui há 10 anos, e a minha visão da saúde, pelo fato de eu ter percebido que o conhecimento da faculdade não foi suficiente por isso, por eu achar que a visão de saúde tem que ser uma coisa muito mais global e profunda, e é o que se propõe na nutrição funcional. Principalmente a não só tratar sintomas, e sim entender o indivíduo, a sua complexidade e tratar as causas. Isso que seria Perfeito. a nutrição funcional. Essa nossa live de hoje vai ter um formato inédito, vai ser uma live voltada para dúvidas das pessoas que nos enviaram as perguntas. A gente abriu no início da semana que passou a possibilidade para que tanto terapeutas quanto não terapeutas enviassem perguntas acerca de nutrição para que a Lisa pudesse esclarecer esses pontos durante a nossa conversa. Então a gente vai trazendo por tópico as dúvidas, as sugestões de assunto, os questionamentos que foram chegando para a gente durante todos esses dias. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode enviar a pergunta que a gente vai estar tentando encaixar dentro desses assuntos que a gente selecionou para abordar. E a gente vai iniciar com uma pergunta sobre jejum intermitente. Essa foi a primeira pergunta que chegou de uma amiga minha. E no caso ela quer saber qual se funciona, se é bom, se é bom para a saúde ou não. Bom, o jejum intermitente ele tem sido estudado desde 2008, assim, tem artigos sobre o
uso dele como uma estratégia terapêutica, né? O uso dele tem que ser aplicado de acordo com cada pessoa, há várias formas dele ser aplicado. Existe o jejum mais, digamos, biológico, seria o jejum de 12 horas. Se o dia tem 24 horas, né, a gente faria 12 horas de estado alimentado, 12 horas de jejum. Mas tem outros tipos de jejum que são usados de acordo com o quadro, de acordo com o organismo que é apresentado. Em geral, o jejum ele é muito benéfico, porque nessa pausa, na pausa da alimentação, existe como se fosse um descanso do organismo em relação à produção de hormônios, à produção, à metabolização de nutrientes, enfim, o que gera um desgaste, um certo desgaste para o nosso organismo. Então, por isso que a alimentação constante, por, digamos, 18 horas por dia, aquela pessoa que come desde que acorda até que dorme, gera um período de desgaste mais longo e um período de descanso mais curto. Aí, então, foi se verificando que, em estudos com animais, tem até um estudo com um macaco que rodou o mundo, a foto dele, 2 macacos, no caso, com a mesma idade, um com alimentação livre e outro com jejum intermitente, e eles realmente tinham uma aparência super diferentes, né? O que teve a dieta em jejum intermitente tinha uma aparência de jovem, quando o outro já tinha uma aparência de velho, de idoso. Por quê? Pelo desgaste, pela oxidação, por tudo isso. Já existem estudos há muito tempo dizendo que quanto menor a ingestão calórica, maior a longevidade. É uma forma um pouco genérica de tratar esse assunto, mas é justamente por isso, por essa questão do repouso e do reequilíbrio do organismo durante esse período de repouso, né? E o jejum pode ser jejum de restrição calórica total, no caso 12 horas sem comer, 16 horas em alguns casos, ou o jejum de redução calórica intermitente também, alternada. Dias que você consome a sua quantidade calórica normal e outros que você reduz mais de 50% esse aporte calórico para gerar um menor desgaste no seu organismo. Isso tem efeitos benéficos para quem tem problemas de pele, problemas digestivos, uma insônia, um N de problemas que podem ser resolvidos com essa ferramenta. Mas, mais uma vez digo, depende da pessoa, depende do contexto. Nem sempre a pessoa pode começar com um jejum para tratar algo, porque precisa, às vezes, de uma outra ação anterior, um reequilíbrio anterior. Se alguém já tiver uma certa tendência à hipoglicemia, por exemplo, não pode começar com um jejum de 24 horas, 18 horas. Não pode, porque ela vai passar mal. Então, tudo é gradativo e o corpo vai se adaptando e vai colhendo os benefícios. Então, sim, o jejum funciona, o intermitente, ele é benéfico. Na minha conduta clínica, eu recomendo o jejum de 12 horas, que é você fazer o seu jantar 12 horas, e só 12 horas depois de você tomar o seu café da manhã, o que não é uma coisa difícil. Claro que a gente analisa caso a caso, mas isso já é um ponto de partida super saudável. Sim, perfeito. A nutrição Ayurveda, ela tem uma indicação, digamos assim, seu fone deu interferência de novo. Melhorou. Tem que ficar segurando aqui. Da questão desse intervalo, né? As refeições noturnas, elas são refeições que acontecem cedo, né? Não se ingere nada muito pesado normalmente à noite e também não se ingere muito tarde, porque a rotina Ayurveda pressupõe que a gente levante com o sol. Então, se você vai fazer sua primeira refeição por volta das 7, 8 horas da manhã, você deveria comer por volta disso, até umas 8 horas da noite no máximo. E a base do estudo é justamente isso, né? Da questão da reconfiguração do tempo do corpo, né? É bem interessante esse aspecto similar, né? Das questões. Claro, tem tudo a ver, é super lógico, porque a gente tem essa mentalidade de que quanto mais comer, melhor. Não pode ficar muito tempo sem comer, que faz mal.
Ai, vai ter dor de cabeça ou dor de estômago. E não, geralmente quando existe uma dor de cabeça, uma dor de estômago ou algum mal-estar por um período maior de 3 horas sem comer, existe algo por trás aí que precisa ser investigado. Não é simplesmente o jejum, né? E claro, como eu disse também, tem que ser uma coisa gradual para poder colher os benefícios, não, né? Não pode ser drástico. Mônica, eu queria fazer um link com uma outra pergunta. Não Claro. sei se você está. A pergunta que era sobre o consumo de alimentos à noite. Lembra que tinha essa Sim, pergunta? sim. A gente já pode linkar com ela. Que alguém perguntou se era bom comer, a quantidade, que alimentos. Então, assim, a gente pensando nessa mesma ótica, né? Tanto a Ayurveda como a nutrição funcional tem essa mesma visão. À noite, realmente, é um momento que antecede um período de descanso. Então, a gente não precisa de uma alta taxa de carboidratos, a gente não precisa de uma alta taxa de gordura, a gente não precisa de tanta caloria nesse momento, né? Porque a gente não vai gastar, a gente vai repousar. E tendo em vista a qualidade do sono, sempre é o ideal fazer a refeição 2 horas antes. E em relação à qualidade dos alimentos, que alimento consumir, para quem até tem algum distúrbio de sono ou dificuldade em relaxar, tem até alguns alimentos que ajudam, até para um pequeno, quem janta muito cedo e gosta de fazer uma ceia, por exemplo, tem alguns alimentos que a gente até indica, por exemplo, a canela, a aveia, a banana, o próprio leite de arroz para fazer um batido, por exemplo, são alimentos que estimulam a produção de melatonina interna. E a melatonina é nosso hormônio do sono, né? Quanto maior o nível de melatonina, melhor vai ser o nosso sono, mais repousante vai ser o nosso sono. Então, isso usar esses alimentos para quando existe algum problema. Senão, não seria necessário. Às vezes um chá calmante já é suficiente, mas de norma a questão seria essa, não é necessário uma alimentação muito calórica e de preferência 2 horas antes de dormir. Isso seria o mais legal, Tá. né? Nada de pizza 11 horas da noite. Então. Mas é o que eu sempre digo: o que o nosso corpo registra é o hábito, é a rotina, não é exceção. Então é isso. A exceção ela é bem-vinda porque ela quebra a rotina, ela nos dá prazer e nós não somos só nutrientes, nós somos emoção, nós somos cultura, né? Então eu acho que se a gente se preocupar com a nossa rotina e a gente abrir mão dela eventualmente para alguma situação, a gente vai conseguir bons resultados desde que a gente esteja atenta aos sinais do nosso corpo, né? A gente fica Sim. realmente, quando eu como uma pizza à noite, por mais que seja muito raro, eu fico mal, durmo mal, eu vou evitar essa exceção. Não vou fazer isso, né? Então é realmente linkar o que a gente consome com o nosso bem-estar, sempre. Tá. Eu vou seguir aqui com as questões que nos foram enviadas. Então, Lisa, qual a relação entre a dieta e a imunidade? Hum, essa é uma boa questão que eu vou linkar também com uma outra, que é sobre glúten e sinusite. Tem alguma Perfeito. relação? Será que o consumo de glúten para quem tem sinusite agrava, não agrava? Tem alguma influência? Isso tem tudo a ver com a questão inflamatória e imune, né? Assim, em relação a como é que a dieta pode ajudar ou atrapalhar a nossa imunidade, né? Existem diversos alimentos que são conhecidos como potencialmente alergênicos, ou seja, que causam essa reação no nosso organismo de inflamação e de alergia. Geralmente leites e derivados, amendoim, camarão também é muito frequente, enfim, mas cada pessoa é uma, né? Tem pessoas que têm intolerância a outros alimentos que não são tão comuns. Então, o primeiro passo seria identificar isso. O que acontece? A gente pode usar o alimento para não só evitar esses alimentos alergênicos, como usar os nutrientes que os alimentos contêm, como substâncias imunomoduladoras. Ou seja, minerais como zinco, selênio, magnésio, as vitaminas antioxidantes como a vitamina C, vitamina A, vitamina E, a própria vitamina D que a gente metaboliza quando, né, ao apanhar sol.
O ômega 3, que é um ácido graxo super anti-inflamatório, são substâncias realmente anti-inflamatórias, porque, por um lado, ou elas vão ser antioxidantes, evitando aí a produção de radicais livres que agridem os nossos tecidos, as nossas células, e uma agressão constante leva a um dano grande, como uma inflamação crônica. Quem tem alergia crônica a vida inteira, né, uma alergia respiratória, uma alergia de pele, enquanto você não dá nutrientes para o seu corpo frear essa inflamação e não tirar os alimentos que estão causando essa inflamação, aquele dano vai acontecendo. Então, esses nutrientes que a gente consegue através dos alimentos e algumas vezes precisa ser suplementado, dependendo do caso, eles têm esse papel de, além de ser antioxidantes, eles serem imunomoduladores, porque eles fortalecem nosso sistema imune, eles recrutam as células, eles impedem a formação de substâncias que são pró-inflamatórias, que estimulam essa reação do organismo. Então, para quem tem artrite, artrose, para quem tem alergias como sinusite, né, esse tipo de alergia de pele, o que seja, quanto mais nutrientes anti-inflamatórios a gente der para essa pessoa, para esse corpo, mais equilibrada estará a resposta imune. E a tendência é que os sintomas diminuam. Entendi. Né? Então, Você teria totalmente a ver. Você teria algum exemplo de algum alimento que tenha essa função de trabalhar nesse sistema dos antioxidantes e de dar um plus para o corpo mesmo, né? Para que ele responda? Sim. Olha, dos minerais, por exemplo, o zinco e o magnésio são muito essenciais e a gente consegue eles com facilidade em sementes e castanhas. Por isso que é tão importante a gente colocar sementes de girassol, de abóbora, gergelim, linhaça na nossa alimentação. Castanhas, oleaginosas de forma geral, né? Do Pará, caju, nozes, amêndoas. São alimentos que têm, além desses minerais, gorduras muito boas, fibras, então contribuem para a saciedade. É um conjunto de coisas. O caminho é a variedade da alimentação, né? A rotação dos alimentos, sempre que possível. Mas esses alimentos são chaves. Alguns vegetais também, vários vegetais contêm esses minerais, mas esses alimentos, castanhas e sementes têm em maior quantidade. O ômega 3, ele está muito presente em peixe, né? É o famoso óleo de peixe, que existe em cápsulas aí, em qualquer farmácia, vê lá, óleo de peixe, ômega 3. Você pode conseguir com uma alimentação rica em peixe, mas num caso de um paciente muito inflamado ou que tem uma dificuldade em ingerir essa quantidade, a gente pode suplementar, né? Isso é a mais-valia do suplemento. Enfim, tem tantos, assim, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa. Todos esses que eu falei. As vitaminas antioxidantes que eu falei, além da vitamina D, que a gente consegue pouco pela alimentação, mais pela questão da exposição solar, as outras todas em legumes e verduras. Por isso que hoje, cada vez mais, é enfatizado que a alimentação baseada em alimentos vegetais é a alimentação que te deixa mais forte, com imunidade mais regulada, enfim, intestinalmente. Então a gente tem que realmente explorar e cada vez consumir mais alimentos dessa gama, né? Sim. Por aí. E aí, em relação ao glúten, que foi a pergunta, né, que eu posso brincar com isso, o glúten é a proteína do trigo, que é super alergênica, como a gente já ouve falar por aí, né? Quem é celíaco, alérgico ao glúten. É uma proteína super alergênica que está presente em alguns cereais, mas em muita quantidade no trigo. Né? Muito mais do que o trigo ancestral, de quando se começou a fazer pão, porque foi hibridizado, né? Ao longo das gerações. Hoje em dia tem 4 vezes mais glúten do que tinha anteriormente, e como é um cereal mais cultivado, mais barato, está em todas as preparações. Lembra que eu falei da questão do dano recorrente como uma inflamação crônica que gera, como aquela agressão recorrente gera uma inflamação crônica, do dano no tecido que eu falei? Então, um consumo crônico de uma proteína que está agredindo a sua mucosa intestinal, que está fazendo com que o seu corpo produza substâncias pró-inflamatórias. Ao longo de uma vida, chega uma hora que isso aparece.
Então, por isso, tanta gente hoje em dia tem intolerância ao glúten, mesmo que não seja alérgica, pela grande exposição ao glúten. E por ser uma proteína que tem esse potencial alergênico, deixa o seu organismo, seu sistema imune já fica alerta, com as unhas de fora. E se você tem uma sensibilidade respiratória, lá é o seu calcanhar de Aquiles, no caso dessa pergunta, é por lá que vai aparecer, a sinusite vai aumentar. Se você tiver eczema, o eczema vai explodir. Se você tiver, enfim, artrite, é lá que vai doer. Então, se o seu corpo já tem uma predisposição para algum sintoma, que seja, né, imunomodulado, e você dá algum alimento, alguma substância que seja alergênica, vai explodir essa reação. Deixa eu só acender a luz aqui, que eu acho que está ficando escuro. Só um minutinho, peraí. Perfeito. Enquanto você faz isso, eu vou ver que chegou uma pergunta aqui pra gente. Oi. Chegou uma Voltei. pergunta aqui pra gente. B12 para vegetarianos. Então, os vegetarianos... suplementos de farmácia? Então, vegetarianos, por norma, eles consomem ovo, né? Quando se diz vegetarianos, geralmente são ovo-lacto-vegetarianos. Se a pessoa consumir ovo, é mais fácil não precisar suplementar. Eu mesma nunca suplementei, mesmo quando eu fui vegana. Hoje em dia eu não sou vegana, consumo ovo e não suplemento. Mas depende do organismo, de cada pessoa, né? Tem pessoas que a dificuldade de absorção é maior, a taxa de absorção é maior que outras, a variedade da alimentação, tudo isso. E quando a gente pensa no nutriente, também não dá para pensar nele sozinho, porque ele está sempre relacionado a outros. A B12 está sempre relacionada ao ácido fólico, assim como o magnésio está sempre relacionado ao cálcio. Se a gente quiser suplementar um, geralmente tem que suplementar o outro. Não no caso da B12 especificamente, estou falando da alimentação. Então, quando a gente pensa em suplementar, a gente tem que avaliar, através de exames sanguíneos, a rotina da pessoa, se ela consegue ou não. E a suplementação pode ser via oral ou via injetável, né? Na verdade, via injetável é a mais usada, que dura bastante tempo e tal. Mas é isso. Dependendo do caso, ela pode precisar ou não ser suplementada. Tá. Eu vou dar sequência aqui nas nossas perguntas. Essa questão que você estava falando, vou pegar o gancho do glúten, a pergunta é sobre a vontade constante de comer carboidratos. O que o corpo está tentando sinalizar? E essa pergunta eu vou depois linkar com uma outra também. Que é isso, né? Nós somos uma teia, somos uma rede, tá tudo relacionado um com o outro. Então, essa questão dos carboidratos é uma questão bem recorrente, eu acho que é bem frequente, acontece com muitas pessoas, né? Com a maioria das pessoas. Até porque nós fomos habituados a consumir muito carboidrato e muito carboidrato simples também, né? E às vezes o nosso hábito alimentar fala mais alto do que a nossa necessidade fisiológica. Então, no caso do carboidrato, há vários motivos que podem fazer com que você sinta uma vontade incontrolável, uma necessidade. Uma pode ser por uma, digamos, carência emocional ou desequilíbrio emocional. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Eu escrevi uma coisa aqui para não esquecer de falar sobre isso. Enfim, depende do estado desse organismo, como é que ele está, né? Sim. Porque o carboidrato fornece uma quantidade de glicose muito rapidamente absorvida pelo nosso organismo. E isso aumenta os níveis de serotonina, né? Comer carboidrato aumenta o nível do hormônio serotonina, que é o hormônio chamado hormônio do prazer. A gente sente um bem-estar, um prazer, quando os níveis de serotonina estão mais altos. Então, é como se acontecesse um pouco uma sensação de vício até. Vício. Sabe? Você querer comer aquilo porque o seu corpo pede aquilo sabendo o que você vai sentir internamente. Então, aquela vontade, eu quero comer um bolo, quero comer um pedaço de
pão. Na Sim, verdade, não é uma necessidade fisiológica, assim, de fome. É uma necessidade mais emocional, que você quer sentir um bem-estar que decorre de uma questão hormonal da serotonina. Outra questão também que está envolvida pode ser uma fome não calórica. Muitas vezes, se você tiver uma alimentação pobre, pouco variada, com poucos micronutrientes, o seu organismo ele te diz que está com fome, porque está sentindo falta das vitaminas, dos minerais, dos antioxidantes, está sentindo essa falta. Mas como é que ele te dá esse sinal? A sim, gente não consegue perceber, eu estou com falta de cálcio. Não. Você sente uma fome constante, você sente uma necessidade de se alimentar constante, porque o seu corpo não distingue. Então você pode ter essa necessidade de comer calorias, mas no fundo você está com uma carência nutricional, entendeu? sim, E é a forma como o seu corpo te manda a mensagem. Então a gente, para entender como que a nutrição funcional e como que a biologia explica as coisas, a gente tem que estar ligada sempre na história evolutiva da espécie humana, né? Como em relação à inflamação também, em relação à ansiedade também, né? Que muitas vezes a ansiedade faz a gente querer comer mais carboidrato. Por quê? Ou até menos, a ansiedade às vezes deixa a gente sem vontade de comer. Quando a gente está ansiosa, a gente está naquele momento em que a adrenalina aumenta, e se a gente for olhar para trás na nossa história, é no momento em que a adrenalina aumenta, tudo fica pronto para que luta ou fuga, né? Aquele famoso luta ou fuga. E nesse momento, você pode ou querer comer muito para estocar, porque é uma situação iminente, perigo que está vindo, ou você pode sim, simplesmente bloquear e querer focar toda a sua atenção em resolver o problema que está te causando ansiedade. Né? Então depende da pessoa, mais uma vez, da situação em que isso aconteça. Então a alimentação é um comportamento, né? É um universo de possibilidades, ainda mais porque se trata de ser humano, né? sim, Então, seria por aí. E a outra questão que eu achei que podia linkar com isso é uma pergunta que veio: qual seria a real relação de alimentação com o emagrecimento, né? Como que a alimentação realmente leva ao emagrecimento, né? sim, Então, tem a ver com isso que eu falei e tem a ver também com a questão de que muitas vezes o emagrecimento num certo organismo não é prioridade, né? Você pode, se você não conseguir ver quais são as lacunas, quais são as bases que estão faltando nesse organismo, você pode tentar calcular quilocalorias, você pode mandar a pessoa fazer exercício físico, que esse emagrecimento não vai acontecer. Se essa pessoa estiver inflamada, por exemplo, se ela sim, estiver inflamada, como muitos de nós temos sempre um grau de inflamação, mas se tiver um grau um pouco maior, seja intestinal, que geralmente é o mais comum, ou alguma alergia que a pessoa nem sabe que tem, essa inflamação, esse estresse que está acontecendo no seu corpo, desequilibra totalmente o metabolismo. E isso pode fazer com que um esquema, um plano alimentar de emagrecimento não funcione. Porque aquele corpo precisa de algo antes, ele precisa de ser desintoxicado, ele precisa de ser desinflamado, ele precisa de receber esse nutriente que eu já comentei para ele se equilibrar, para ele estar realmente pronto para aí sim a gente trabalhar com quantidade, com calorias, com exercício físico, que vai estar aberto a receber isso. Então é por aí. sim. É, essa questão que você falou, né, do organismo inflamado, por exemplo, eu vivenciei uma situação no ano passado, eu fui fazer um voluntariado numa montanha nos Andes. E a alimentação era 100% sem glúten. E eu consumo muito glúten. Eu sou uma garota carboidrato, eu adoro pão, adoro todas essas coisas recheadas de glúten. E eu tive a real percepção pela primeira vez na minha vida do quanto isso afeta o meu organismo. Eu senti pela primeira vez, eu acho que, sei lá, desde que eu me entendo como um ser integral, assim, que é quando a gente começa a se auto-observar lá no final da adolescência, início da vida adulta, eu percebi o quanto alterou
a minha constituição de biológica mesmo, o quanto desinchou meu abdômen, que é uma coisa que eu tenho muito, inchaço abdominal, e me incomoda, e eu às vezes troco, penso que estou fazendo uma coisa boa e troco um alimento pelo outro, mas percebo que não funciona. E eu consegui perceber porque em um mês completamente sem glúten, o corpo foi aos poucos se readaptando, né? E eu percebi o quanto talvez todos esses sintomas que eu apresento sejam sintomas crônicos de inflamação mesmo. Como você falou da questão do hábito, né? O corpo assimila o hábito de você estar ali Exatamente. diariamente fazendo esse consumo. E eu percebi muito a diminuição do muco do corpo, com a ausência do glúten, assim. Talvez por isso a questão da sinusite. Eu percebi que muito menos muco, apesar de um clima extremamente frio, abaixo de zero, muito menos muco no corpo. É Pessoal, muito. Quando você realmente presta atenção na sua alimentação, quando você se conecta com o que você está sim. comendo e os efeitos no corpo, a gente realmente consegue perceber os efeitos nutricionais dos alimentos, além da saciedade, né? Exatamente. Do gostoso de comer, porque é gostoso, é bom comer um pão Do com manteiga, não é prazer, que é ruim. importante também, que é importante, né? Nós somos, né, faz parte de nós, né, essa questão social, cultural da alimentação, ela diz muito da gente, né? Nós como espécie humana, né, principalmente. A gente não pode deixar isso de lado. Mas com certeza, cada vez mais a gente tem que entender o alimento como um aliado, como algo que a gente pode e deve usar para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. E claro que sem abrir mão dos prazeres, como eu falei, né? A exceção não é a regra, né? E a gente é cultura, e a gente é social, então é só a gente ter essa consciência, né? E observar o nosso corpo. No dia que a gente saiu do nosso esquema rotina, a gente percebeu o que foi afetado e perceber até onde você consegue tolerar esse sintoma que veio. Pôr na balança, vale a pena ou não vale a pena, né? E aí é de cada um analisar isso e ter essa consciência e querer ter essa consciência também, né? Com certeza, Com com certeza. certeza. Lisa, eu vou agradecer imensamente a tua presença aqui com a gente Já? e vou abrir já e vou abrir um espaço para que você faça alguma colocação que você gostaria, se quiser deixar alguma dica para quem está nos assistindo, Uhum. dar alguma informação que você acha que seja legal, importante para deixar para o pessoal refletir sobre seus hábitos alimentares, que também é uma coisa que a gente faz. Normalmente, quando sente algo, a gente começa a refletir sobre como nos nutrimos quando a gente sente alguma coisa. Quando a gente está com o organismo supostamente tranquilo, a gente tende a entrar um pouco numa mecanicidade, né? Sim, é verdade. É, eu acho que a principal. A gente acabou de falar da consciência, né? Acho que a principal questão é realmente entender que nós somos feitos de substâncias químicas. E tudo, absolutamente tudo nos afeta. O que a gente consome pela boca, o que a gente consome pelos olhos, o que a gente pensa, aonde a gente vive, os sentimentos que a gente tem, com quem a gente se relaciona. Então, entender que nós somos um corpo multitudo, né? Quimicamente complexo, emocionalmente complexo, que interage com tudo que está à volta. Então, se você mora num lugar com muita poluição, ou se o seu trabalho é exposto a alguma substância química, então leve isso em consideração. Isso afeta a sua vida. Se você fuma, qualquer substância a qual você esteja pondo o seu corpo em contato, ela vai ter algum efeito em você, mesmo que você por agora não perceba. Então, a maior dica seria: fique atenta ao seu corpo, atenta aos sinais do seu corpo e se informe, né? Use o alimento como seu aliado. Eu acho que é a principal
Cara, a principal questão. E em relação a algo prático para o dia a dia, até como foi a primeira pergunta, e é algo que eu tenho praticado em relação ao jejum, eu estimulo a todo mundo pensar, pesquisar sobre isso e, e realmente se abrir a sentir, a experimentar e sentir os benefícios do jejum. Se conseguir fazer esse jejum noturno de 12 horas, né? Aproveita as horas da noite, tomar o café da manhã um pouco mais tarde, acordar, tomar uma água, ou uma água com limão, ou um chá sem açúcar. Não coloque nada que tenha calorias que o seu corpo não precisa metabolizar. Então, que experimente fazer isso por alguns dias e colha para colher os benefícios, que realmente são bem numerosos, assim. Então, é uma dica prática que eu deixo e estar atenta aos sinais do seu corpo. E, se possível, esteja se informando com profissionais e pessoas da área da saúde que tenham essa visão integrativa, holística, funcional, porque uma visão limitada e tecnicista não atende ao que o nosso corpo precisa, principalmente. Perfeito. Ficou aí a dica, consulte um profissional de nutrição que possa te auxiliar a buscar as melhores alternativas para você. Cada ser é um ser único, os nossos organismos respondem de formas diferentes, as mais diferentes estímulos, sejam eles quais forem, a alimentação é mais um deles, né? E um super importante, né? Sim. Que a gente E pratica todos os dias, várias vezes. sim, e como você disse, é isso, não tem como usar uma classificação engessada e que não leve em conta o corpo, no corpo não, o indivíduo como um ser global, que não é necessariamente uma máquina de comer e excretar, e sim todo um organismo que tem diversos estímulos externos, passa por diversos formatos durante a sua vida que vão muito além do simples ato de comer. Né? Exatamente. Mais uma vez, muitíssimo grata pela tua presença, foi um prazer conversar. Várias questões que eu acho que devem ter esclarecido a mente de várias vertentes de pessoas que acompanharam a nossa live. Para quem não conseguiu acompanhar todas as perguntas ou quer ouvir de novo alguma pergunta, alguma explicação que a Lisa deu sobre algum dos tópicos que a gente conversou, essa live ela fica salva em todas as nossas plataformas digitais. Ela vai estar disponível aqui no canal do Instagram e também nos nossos canais do YouTube, do Facebook e no site do ASPA, aespa.com.br. Para quem nos acompanhou e acha que seria interessante passar essa live para alguém que pode se beneficiar dos assuntos abordados aqui, tanto profissionais que podem se enriquecer com as coisas que a Lisa trouxe, né, para agregar isso nos seus atendimentos, e também para pessoas que podem ser beneficiadas em suas vidas com essas informações acerca da nutrição. Você pode marcá-las aqui nessa live, pode compartilhar depois essa live dos outros canais, no canal do Instagram, com todo mundo que você acredite que deva vê-la. Assim como todas as outras que a gente já realizou, também estão salvas nos nossos canais. Para quem quer um acompanhamento de um profissional da área de nutrição à distância, pode acessar o nosso aplicativo, que é a SPA para pessoas que buscam terapeutas, e os terapeutas, nutricionistas que gostariam de atender por uma plataforma virtual, podem acessar o aSPA Pro. Está disponível nos canais para download. A gente agradece todo mundo que nos acompanhou aqui e a gente volta a se falar na próxima terça-feira, às 5 da tarde, com mais um profissional da saúde e do bem-estar. Lisa, foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Mônia. Obrigada, foi muito bom. Adorei. Obrigada.
Imagina, a gente que agradece a tua presença. E obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, nos assistindo. E não esqueçam, na medida do possível, fiquem em casa, lavem as mãos e se cuidem. Um abraço, até a próxima.